Pai querido, nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, queremos Te ouvir falar conosco. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja retirando as barreiras do nosso coração, dos nossos ouvidos e da nossa mente, barreiras que querem atrapalhar a compreensão da Tua palavra e de fato que a gente compreenda essa palavra. Queiras Tu, ó Pai, que a palavra pregada, a palavra anunciada, seja fonte de vida e vida nova para nós. Ensina-nos aquilo que Jesus também quis nos ensinar, aquilo que Ele veio nos dizer, aquilo que Ele pediu também a Ti em oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra bíblica de hoje é um texto que o Senhor Jesus, Ele faz uma oração. E Ele faz essa oração expressando ao Pai o seu desejo, os seus últimos desejos pelos discípulos e também por nós. O texto bíblico da pregação de hoje está em João 17, versículos 1 até o 11. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. João, capítulo 17, versículos 1 até o 11. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o Teu Filho, para que o Filho glorifique a Ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu Te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de Ti e creram que Tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Até aqui, o texto bíblico. Jesus, Ele faz uma oração e Ele deixa os seus últimos desejos, uma expressão do seu legado, daquilo que Ele quer deixar. Jesus, Ele conversa com o Pai e faz quase como um testamento, porque Ele sabe que Ele vai morrer em breve. E nessa oração de Jesus a gente consegue perceber muito amor, muita sensibilidade. As palavras de Jesus aqui são muito amáveis. Jesus, Ele fala nessa oração sacerdotal, fala com Deus, inclusive sobre nós, discípulos de Jesus, que não vivemos mais, que não vivemos na época de Jesus, que não conhecemos a Jesus. Então a gente quer ver hoje um pouquinho o conteúdo dessa oração de Jesus. E para isso a gente precisa entender o momento. Quando Jesus faz essa oração?
Eu falei na semana passada que João 13 até João 17 acontece na Quinta-feira Santa. São as palavras de despedida de Jesus para os seus discípulos. E João 17, então, é exclusivamente essa oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele se coloca como intercessor diante do Pai por nós. Jesus tinha recém celebrado a Páscoa com os discípulos, celebrado a ceia com eles. Judas, o Iscariotes, tinha sido revelado como traidor e tinha acabado de se retirar da presença de Jesus e dos demais discípulos. Então Jesus, ele começa a se despedir e a dizer para os seus discípulos, expressar para os seus discípulos aquelas palavras que ele ainda tem para dizer antes de partir. Jesus, então, ele deixa um novo mandamento, ele promete o Consolador que o Pai vai enviar, o Consolador que vai ser aquele que vai permitir que os discípulos lembrem de todas as palavras de Jesus, vai revelar todas as coisas. Jesus fala para os discípulos que no mundo eles vão passar por aflições, mas que eles deveriam ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E então, nesse contexto, vem o capítulo 17, oração sacerdotal. Jesus se coloca como nosso representante diante de Deus. Nos primeiros 8 versículos do capítulo 17, Jesus ele está orando por si mesmo. Ele fala também daquilo que ele fez e daquilo que ele vai fazer. E então, em seguida, a partir do versículo 9 até o versículo 19, já além do texto que nós lemos, Jesus ele ora especificamente pelos discípulos. E nos versículos finais do capítulo 17, do 20 ao 26, Jesus ora por mim e por você. Jesus diz lá no versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, Jesus naquele momento de oração, ele já pediu por mim e por você. Ele orou por nós. Tamanho é o carinho e a atenção de Jesus. Então, vamos ver alguns aspectos interessantes dessa oração. E já no começo dessa oração, existe uma mudança de perspectiva. Uma mudança de perspectiva que é muito importante. Jesus, até o capítulo 16, estava falando com os discípulos. E de repente, no capítulo 17, versículo 1 diz, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Ou seja, Jesus muda a perspectiva dele dos discípulos para o céu. Jesus olhou para o céu e ele começa a fazer uma oração. O foco passa agora para o céu. Ele foca no Pai. Jesus, ele sempre demonstrou ter um relacionamento com o Pai. Um relacionamento de amor, de cuidado, um relacionamento muito especial com o Pai. E agora ele olha para o céu quase como quem está olhando para Deus. Quem está querendo ver o próprio Deus, porque ele quer falar com o Pai. E ele muda o foco, também ele muda a perspectiva, para a perspectiva da eternidade. Jesus, ele entende que o ministério dele, que as coisas que ele fez, tem a ver com a eternidade. Ou seja, ele sabe que as coisas que ele fala, as palavras dele, as suas ações, elas não são coisas que vão se desfazer quando essa geração passar. As palavras e as ações de Jesus têm valor eterno. Elas permanecem para toda a eternidade. Quando Jesus vem e muda a nossa vida, também precisa haver uma mudança de perspectiva na nossa vida.
Quando nós cremos no Senhor Jesus, a gente passa a encarar a nossa vida de um jeito diferente. Porque sem Jesus, como é que a gente encara a nossa vida? Vamos aproveitar, vamos viver a vida o melhor que eu puder, vamos desfrutar de todos os prazeres que a vida tem para me dar, porque a vida está passando e uma hora ela vai acabar. Uma hora a gente vai morrer. É assim que a gente pensa a vida quando a gente não tem Jesus. Mas quando a gente encontra o Senhor Jesus, quando a gente encontra a salvação, a perspectiva da nossa vida muda. A gente pode pensar, ou a gente deve pensar, nós temos a vida eterna. A morte foi vencida. A gente tem a eternidade, a gente não precisa mais desperdiçar a nossa vida com coisas fúteis, numa busca desenfreada por prazer, porque nós temos a eternidade. A gente pode ver a vida a partir de uma perspectiva diferente. A gente pode ver a vida a partir da perspectiva da eternidade. Eu não estou dizendo aqui que é fácil fazer isso. Muitas vezes é difícil a gente olhar para a vida na perspectiva da eternidade. Porque muitas vezes a gente experimenta aquilo que Lutero chamava, aquilo que Lutero dizia que do Deus abscôndido. Lutero dizia que muitas vezes Deus ele está abscôndido. Abscôndido significa escondido. Deus, ele muitas vezes se revela para nós de uma forma abscôndida. Ele se revela se escondendo. E quando isso acontece? Quando a gente passa por situações de sofrimento, de doença, de dor, ou tudo que é tristeza que essa vida tem para oferecer, e a gente ora para Deus e pede: Deus, me livra do meu sofrimento, me livra da minha dor, me livra dessa situação que tem me afligido. E você ora, e você ora, e você pede a Deus, e parece que Deus não escuta. Parece que Deus não atende. Essa é a situação do Deus abscôndido. De experimentar Deus como um Deus abscôndido. Um Deus que a gente não reconhece, que a gente não entende, que talvez a gente não perceba a presença de Deus agindo. Não quer dizer que Deus não está presente. Muito pelo contrário, Deus está presente. Mas muitas vezes a gente não percebe Ele. Mas a gente sabe que Deus está presente por meio das palavras de consolo e pelo convite a confiar nele, a se entregar nas mãos dele, mesmo que a situação ela pareça impossível. Nesses contextos, Deus vem e diz: não tenha medo. Então, mesmo quando Deus está abscôndido, nós podemos confiar nele. Nós podemos ver as coisas na perspectiva da eternidade. O próprio Jesus enfrentou Deus abscôndido. Pai, afasta de mim esse cálice, Jesus ora. E Deus não afasta o cálice. E quando Jesus está pendurado na cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O próprio Jesus enfrenta o Deus abscôndido. Ele tem essa experiência e ele morre sem a resposta. Jesus morre sem a resposta do porquê Deus o desamparou. Então, num primeiro aspecto, existe essa mudança de perspectiva. A gente precisa olhar para a perspectiva da eternidade. O sofrimento, a dor, a doença, a morte são coisas passageiras, são coisas desse mundo. Mas a eternidade, ela está depois de tudo isso, existe a vitória. A eternidade está presente. Então esse é o primeiro aspecto, uma nova perspectiva, um novo olhar, perspectiva da eternidade. Uma segunda coisa que chama atenção nesse texto é que Jesus ora: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora.
Quando Jesus diz isso aqui, é chegada a hora, a gente pode imaginar assim, tá, mas é chegada a hora de quê? O que acontece é que Jesus, ele sabe distinguir o tempo de Deus. Quando João, o evangelista, escreve dessa forma, ele está querendo dizer que se completou alguma coisa, algo chegou a uma conclusão. No grego tem uma palavra, na verdade tem duas palavras em grego que a gente traduz por tempo. A primeira palavra é cronos, de cronômetro. É a palavra que fala do tempo que a gente consegue marcar no relógio. Mas a segunda palavra é kairos. E kairos a gente não consegue traduzir muito bem, porque não é tempo do relógio. Kairos é um tempo oportuno, é o tempo certo, é o tempo de Deus. É o tempo que Deus preparou. É a plenitude dos tempos. Então, já no capítulo 12 de João, no versículo 27, Jesus tinha dito, é chegada a hora de deixar o mundo e ir para o Pai. No capítulo 13, verso 1 também, aponta que chegou o momento de Jesus Cristo sofrer e morrer. E fala também da glorificação de Jesus. Mas quando a gente fala de glorificação de Jesus, muita gente acha que Jesus foi glorificado pela sua ressurreição. Mas não, a glorificação de Jesus não está na ressurreição. A glorificação de Jesus está exatamente na sua morte. Quando Jesus morre, ele é glorificado, porque a cruz é manifestação da glória e do poder de Deus. Então, Jesus, nessa oração, ele distingue o tempo, ele percebe que é o tempo certo de Deus para que ele venha a morrer na cruz. E isso nos ensina que nós também precisamos aprender a distinguir o tempo de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. As coisas não acontecem de acordo com o nosso tempo. As coisas não acontecem quando a gente quer. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, no agir de Deus, quando Deus abre as portas. E a gente precisa aprender a perceber aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida da nossa comunidade, e não aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos não é nada diante da vontade de Deus. E nós precisamos nos perguntar isso. O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? O que Deus está fazendo? Qual é a porta que Deus está abrindo? Jesus, ele sabia, é chegada a hora. Agora é o momento que eu vou dar a minha vida. E então, um terceiro aspecto, Jesus, ele busca a glória do Pai. Jesus busca a glória do Pai. O versículo 1 ainda vai dizer, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho. Mas Jesus diz para o Pai, glorifica o teu filho, não porque Jesus quer ser glorificado. Jesus diz, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Jesus sabe que ele não deve buscar glória para ele, mas ele sabe que ele vai ser glorificado na cruz, mas para a honra e glória de Deus o Pai. Percebe como o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai? É muito interessante essas relações da Trindade. O Pai ama o Filho ama o Pai entrega tudo para o Filho entrega tudo para o Pai. O Filho não busca glória para si mesmo, o Filho é glorificado porque ele quer buscar a glória do Pai. Jesus quer glorificar o Pai, ele não busca glória para si. E muitas vezes nós fazemos isso, nós queremos buscar glórias para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos aparecer, queremos ser glorificados, mas nem o próprio Filho do Homem não buscou ser glorificado, ele buscou glorificar ao Pai.
E ele glorifica o Pai sendo obediente, fazendo aquilo que o Pai o mandou fazer. E a gente precisa se perguntar como que o nome do Pai é glorificado. Jesus, ele glorificou o nome do Pai, primeiro revelando o Pai àquelas pessoas que o Pai lhe tinha dito. Jesus revelou as pessoas, revelou quem é o Pai para os seus discípulos e para as outras pessoas que o ouviam falar. Assim ele glorifica o Pai. Em um segundo aspecto, Jesus ele também glorifica o Pai conforme ele transmite as palavras do Pai a essas pessoas, revelando o Pai e transmitindo a palavra do Pai. Assim o Filho glorifica. E aqui eu lembro de Moisés, lá no episódio da sarça ardente. Moisés ele quer ver Deus, ele quer saber quem Deus é, esse Deus que está enviando ele para libertar o povo do Egito. Moisés pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta de Deus: eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. O ser humano, ele quer saber quem é Deus. Nós queremos saber quem é Deus. Nós queremos ver a face de Deus. Mas quem revela a face de Deus é o próprio Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus se nós queremos conhecer a Deus. Não existe outra forma. Se a gente procurar outra forma de conhecer a Deus, que não através de Jesus, nós vamos, com certeza, cair na idolatria. Se nós procurarmos Deus por nossa própria conta, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem Jesus, sem olhar para Jesus, nós vamos criar falsos deuses. Ou então vamos acabar idolatrando a nós mesmos. João vai dizer, lá no capítulo 1, versículo 12, mas a todos que o receberam e a todos os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na verdade, aqui tem um convite para que nós creiamos em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e glorificamos a Deus. Que a gente possa, de fato, dar glória a Deus e viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus significa reconhecer que Jesus é o Cristo. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos o rosto de Deus. E ainda um quarto aspecto, a vida eterna. A vida eterna, ela é mediada. A vida eterna é mediada por meio de Jesus Cristo. O versículo 2 vai dizer: a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Jesus Cristo é quem concede a vida eterna. A vida eterna só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Muita gente crê que todas as religiões levam a Deus. Não é verdade. Não é verdade. Jesus Cristo deixou bem claro que Ele é o único caminho. Só Ele nos conduz ao Pai. Se a gente quer conhecer o Pai, e se a gente quer receber a vida eterna, a gente precisa de Jesus, porque Ele é quem dá a vida eterna, de acordo com as próprias palavras de Jesus. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele tem como intenção na oração dele a vida eterna. Jesus, Ele veio para nos deixar a vida eterna. Esse é o seu legado, esse é o seu testamento para nós, antes dele perecer na cruz. Que nós reconheçamos o Pai e o Filho, para que nós tenhamos a vida eterna. E a vida eterna, ela é um convite para um relacionamento. Relacionamento com Deus. Vida eterna não é um conceito abstrato das nossas ideias.
Um relacionamento com Deus é aquilo que nos conduz à vida eterna. Jesus, no capítulo 15 de João, inclusive usa a metáfora da videira, que nós somos ramos, e quem permanece ligado na videira produz muitos frutos. E assim nós devemos viver nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E o relacionamento é a expressão da vida eterna. E Jesus, ele também aponta para a graciosidade e para o amor de Deus. Os versos 6 a 8 dizem: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O Pai deu ao Filho pessoas. Nós fomos dados ao Filho, a Jesus. Pessoas que recebem o Senhor Jesus, que vivem a sua fé, que creem de todo o coração e que testemunham o Evangelho, que testemunham a palavra de Deus. Então, resumindo, essa oração de Jesus, ela nos mostra que Jesus, ele nos deixa um convite para não termos medo. Porque por mais que Deus se revele como um Deus abscôndido, um Deus que a gente não consegue compreender, que a gente não sabe por que Ele faz as coisas do jeito que Ele faz, nós podemos confiar nossa vida, entregar nossa vida a Ele. Em segundo, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Por isso nós devemos ter paciência, nós devemos ter perseverança e devemos aceitar o convite para crer e invocar o nome de Jesus. E por fim, o objetivo último de Jesus, o objetivo mais importante, é que nós tenhamos a vida eterna. E isso nós temos por meio de um relacionamento com o Senhor Jesus. Um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento que é diferente de saber as coisas de Deus. É diferente de saber aquilo que a Bíblia diz. É se relacionar com aquilo que a Bíblia diz. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma fé inabalável diante de todas as situações que a vida apresenta. E que a gente tenha também a coragem de Jesus. E que a gente ore para o Pai com a mesma fé que o Senhor Jesus orou aqui. Baixa a tua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Deus eterno, obrigado que Cristo veio ao mundo para nos revelar a Ti, para que nós possamos Te conhecer melhor, para que possamos saber quem Tu és e o que Tu fazes, o que Tu fizeste por nós. Ó Pai, ajuda-nos a confiar, mesmo quando nós não entendemos os Teus propósitos, não entendemos os Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a distinguirmos o tempo certo de cada coisa. E acima de tudo, que a gente aceite o convite para um relacionamento contigo. Que a cada dia, Senhor, nós nos relacionemos contigo de todo o coração, recebendo assim a vida eterna como salvação deste mundo mau. Queiras Tu, Senhor, nos abençoar e que a Tua paz esteja em nosso coração. Amém.